na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você repete comigo? O justo viverá pela fé. Sabe, esse verso, esse pequeno verso, Deus falou com esse homem, exatamente nessa passagem. Porque talvez, como muitos ainda hoje, ele acreditava que ele seria justificado diante de Deus, ele se tornaria um homem santo, pelas coisas que ele fizesse, pelas suas próprias obras, e era o que se fazia naquela época. Ele vivia dentro de um contexto onde a igreja havia se deturpado, onde os valores cristãos verdadeiros haviam sido todos jogados no chão, jogados na lama. Naquele momento, muitas pessoas atacam a igreja católica, mas era a única igreja que existia. Só existia uma única igreja, era a igreja católica. E esse termo reforma, nós falamos da reforma protestante, mas esse termo reforma não foi algo dos protestantes. Os próprios católicos, as próprias pessoas que tinham sinceridade e estavam vendo que a degradação moral da igreja católica, queriam uma reforma, percebiam que algo era diferente. E o que se passava, na verdade, é que você era santo pelas coisas que você fazia, pelas indulgências que você fazia, pelo ascetismo do seu corpo, pelo seu sacrifício, pelas indulgências que você comprava, pelas coisas que você fazia. Mas esse homem que, incomodado com essas coisas, porque conhecendo o seu coração, ele sabia que ele não dava conta de agradar a Deus. E ele vai para um monastério da ordem dos agostinianos. Para quem conhece a história, Santo Agostinho foi daqueles que mais falou sobre a graça. Isso no ano 300. E ele vai para o monastério justamente dos agostinianos, buscando se aperfeiçoar, buscando viver uma vida piedosa diante de Deus. E lá ele começa a escutar sobre a graça de Deus. Aquele padre que discipulava ele, vendo que Martinho Lutero tinha um potencial, estimulou ele para que fosse estudar teologia, e ele vai e se torna, se forma em teologia, depois ele se torna doutor em Bíblia, e ele vai se tornar um pároco na cidade de Wittenberg. E lá ele começa a contestar tudo aquilo que as pessoas estavam vivendo, a maneira como as pessoas haviam transformado um cristianismo puro, genuíno, verdadeiro, em algo simplesmente religioso, em algo simplesmente automático, onde você podia fazer o que você quisesse da sua vida, mas você ia lá domingo, comprava uma indulgência, pagava um valor para o padre e os seus pecados estavam perdoados. E ele, incomodado com isso, ele chega Deus começa a revelar diante dos olhos dele. Eu espero que ele revele isso diante de você agora, que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, se revela na mensagem da cruz de Cristo. Mas o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que, deixa eu contar uma coisa para você aqui. Você sabe que no céu não pode entrar pecador, né? No céu só pode entrar justo, o que é muito mais difícil do que não cometer pecados. Porque se você é um pecador e você foi perdoado, você só é um pecador perdoado, você não é um justo. Ser justo é muito mais do que ser um pecador perdoado.
Vou dar um exemplo. Você pega um assassino que matou tantas pessoas, aí ele recebe o perdão judicial. Ele não vai ser mais condenado por nada, mas ele ainda é um assassino perdoado. Ser justo é muito mais do que isso. Ser justo é quem pratica a justiça. E o céu não é um lugar de pecadores, muito menos um lugar de pecadores perdoados, mas é um lugar de justos. Sabe, esse padrão que nós jamais conseguiríamos alcançar. A Bíblia fala que Deus pega Jesus Cristo, o perfeito, o santo, o justo, e pega a justiça dele e veste em você. Sabe, por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo refere-se a nós como os santos, aos santos da igreja de Coríntios. Ah, pastor, mas não é, porque os caras eram santinhos, eles não faziam nada de errado. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver quantos problemas aquele povo tinha. Mas o apóstolo Paulo chama eles de santos, porque eles foram santificados pelo sangue de Cristo. E a vida cristã consiste em você entender essa justiça, a justificação de Deus. Porque quando nós estamos ainda lutando por algo, quando você ainda está lutando para ser justificado, quando você ainda está lutando para merecer um lugarzinho no céu, lutando para merecer uma bênção na sua vida, lutando para merecer uma cura, lutando para merecer uma vidinha melhor, você está incorrendo nos erros lá do passado, que fizeram com que Martinho Lutero fosse usado por Deus para dizer que não era dessa forma. Porque nós somos justificados é pela fé em Jesus Cristo e não pelas nossas obras. Sabe, esse é o ponto central. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram esse evangelho, vou chamar de evangelho de raiz. Lá no Brasil agora tem uma brincadeira que eles falam que é não sei o que de raiz, não sei o que Nutella. Quem já ouviu essa brincadeira? Não, ninguém? Só eu, desculpa, sou muito carnal. Vendo muito Facebook, mas o evangelho verdadeiro é você entender que você se tornou justo. A Bíblia fala que a justiça de Deus, ela é um dom, ela é um presente, porque sem ela você não ia conseguir se relacionar com Deus. Sem a justiça você não ia conseguir ter uma vida com o Senhor, você não poderia tomar essa ceia aqui. Sem a justiça de Deus você não iria para o céu. E o Senhor, sabendo que você não ia dar conta mesmo, Ele pega a justiça de Cristo e coloca em você. Sabe, por isso nessa data, de 31 de outubro, em que nós celebramos a reforma protestante e não o Halloween, eu gostaria que você soubesse dessas verdades e lembrasse disso. Interessante que os Estados Unidos é fruto dessa reforma. Os países que acreditaram em Lutero foram países que prosperaram. A Dinamarca, a Suécia, os Estados Unidos. E os países que ficaram com aquele pensamento do jeitinho de você comprar a bênção, de você ver, foram os países latinos, que até hoje são países problemáticos, porque fundamentaram-se numa premissa errada, numa premissa de espertinhos, de querer dar um jeitinho na coisa. Eu vou comprar uma indulgência aqui e vou ser salvo. E os Estados Unidos, que é fruto disso, você vê, foi muito pouco falado disso aqui, mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E mais do que isso, nós temos que viver a justiça de Deus. É interessante que a nossa salvação, ela não é baseada na misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia
Quero que você me entenda. Deus é misericordioso, sim, mas não seria uma base apropriada para a nossa salvação. Porque eu posso escolher com quem eu vou ser misericordioso. Eu posso usar de misericórdia com essa pessoa e posso não usar de misericórdia com essa. Então, se a nossa salvação, a base da nossa salvação, fosse a misericórdia de Deus, nós teríamos que ter muito medo, porque talvez Deus quis salvar o Luiz, mas pode não querer me salvar. Mas a Bíblia fala que a base da nossa salvação é a justiça. Mas explica melhor na prática, pastor. Eu vou te explicar na prática. Você sabe, Deus criou o homem e deu uma escolha para ele. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou o homem, depois você vai olhar no capítulo 3, nas primeiras páginas da sua Bíblia, você vai ver que o homem escolheu transgredir a vontade de Deus. E o homem pecou e todos nós somos feitos pecadores. Porque Adão pecou, eu sou pecador também? É. Mas se você não gosta disso, só olhar se você já pecou ou não. Se você já pecou, você também é pecador. Agora, essa dívida, irmãos, era uma dívida que era paga com a própria vida, porque a Bíblia fala que o dia que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então essa dívida só poderia ser paga com a nossa vida. E essa escravidão, a Bíblia fala que nós nos tornamos escravos do pecado. Então era necessário que viesse alguém que não tivesse experimentado o pecado, que não se colocasse debaixo desse jugo, debaixo dessa escravidão. Porque veja, qualquer um de nós, se fôssemos crucificados, estaríamos pagando apenas a nossa própria dívida. Precisava vir alguém sem dívida para poder pagar a dívida de outro. Então a Bíblia fala que o próprio Deus, o Verbo, se fez carne. Sabe, irmãos, nós lemos isso de uma forma tão natural. Você já se imaginou Deus se fazer carne, se reduzir à semelhança de homem, à semelhança de pecado? Mas ele não apareceu de repente, sabe? Ele veio na forma humana, engravidou de uma mulher, fruto de uma gravidez de uma mulher, de uma santa mulher. Passou por todos os estágios, se submeteu em tudo. Foi humilhado. Não foi reconhecido pelas pessoas. E no final da sua vida, no final do seu ministério, ele se entrega para pagar uma dívida que não era dele. Uma dívida que era minha e sua. Isaías profetiza, fala que o castigo que estava sobre ele, hoje nos traz a paz. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que nós nos reunimos diante da ceia do Senhor e lembramos do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nós lembramos que a dívida está paga. O castigo sobre ele hoje nos traz paz, porque a sua dívida foi paga. Quando você chegar diante de Deus, e como as pessoas pensam, eu não creio que vai ser assim, mas vamos supor que seja como as pessoas pensam, vai passar um filminho de tudo que você fez errado. Ou manda lá o Gabriel pegar o livro, né? Abre lá, ixi, olha tanta coisa que foi errada. Você fala, é verdade, Senhor, tem muita coisa errada. Mas olha, teve alguém que pagou essa conta aqui. E porque Deus é justo e não misericordioso, porque Deus é justo, Ele vai dizer o seguinte: é verdade, essa dívida está paga.
eu não posso te cobrar de novo. Entendeu a base da salvação? O apóstolo Paulo fala que o escrito de dívida foi pregado na cruz. Todos os seus pecados, todos, os que você ainda nem sabe que você vai cometer, porque Deus, ele é onisciente, ele sabia de todos. Todos eles foram pregados, todos eles formavam um escrito de dívida, uma dívida que você tinha com Deus. Todos eles foram pregados lá na cruz e foram pagos por Jesus Cristo. E Deus, por ser justo, ele não pode mais te condenar. Sabe, essa é a base da salvação. Como eu disse, a misericórdia, eu posso usar de misericórdia para uma pessoa e não com outra, mas a justiça não. O próprio Deus escolheu se submeter a essa regra, a sua justiça. Deus não pode ser injusto. Deus não pode condenar alguém que está debaixo do sangue de Jesus. Sabe, esse é o evangelho que traz a salvação. Não é o evangelho que fala da sua performance. Sabe, todas as vezes que nós estamos tentando chegar diante de Deus baseado em nós, baseado no que você faz, baseado no tempo, nas quantidades de jejum que você faz, na quantidade de capítulo da Bíblia que você leu naquela semana, no tanto que você orou, você está dizendo o seguinte: eu não preciso do sacrifício de Cristo, eu dou conta de eu mesmo me justificar, eu mesmo consigo parecer bonitinho para chegar diante de Deus. Sabe, não que a gente não deva fazer essas coisas, mas essas coisas não têm esse propósito. Sabe, a religião tem o poder de distorcer todas as coisas, né? A religião tem o poder parece de estragar tudo. E a oração, que devia ser um relacionamento com Deus, se torna uma moeda de troca. E é engraçado que a gente às vezes olha na TV, olha lá, vendendo sabonete santo de Israel, a farinha mágica do não sei onde, o azeite de não sei o que, da irmãzinha ciclana e não sei o que, e a gente, olha lá. Mas a gente também tem as nossas moedas de troca com Deus. E queremos nos achegar diante de Deus numa base que não é o sangue de Cristo, mas é o nosso comportamento. Deus, eu orei bastante, eu fiz isso, então agora o Senhor pode me abençoar porque eu mereço. Não, a gente nunca merece. Como eu falei, a religião, ela tem o poder de estragar todas as coisas, né? Então a oração, que era para ser um relacionamento, se torna essa moeda, se torna essa troca, se torna esse tipo de insistência com Deus. Sabe, você não tem que orar para ser aceito, você ora porque você é aceito, porque você é ouvido. O apóstolo Paulo fala que nós podemos fazer todas as coisas, podemos vender tudo que nós temos e dar para os pobres. Se a gente não tiver o amor de Deus, isso não vai valer nada. Porque nós estamos ainda querendo comprar as coisas. Estamos querendo merecer algo que homem nenhum conseguiria comprar, somente pelo sangue de Cristo. Por isso que esse homem que foi levantado por Deus para corrigir os rumos da história, ele diz que, ele lê e fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É pela fé. É você crer que recebeu.
e receber pela fé. É simples, pastor. Não é tão simples. O que é mais fácil? Você gerar fé dentro de você, ou eu te falar, não, sobe a escadaria de joelho 10 vezes, da igreja matriz tal. Sabe, muitas vezes a gente quer uma receita de bolo, a gente quer, sabe, fazer coisas para Deus, mas Deus, Ele quer a nossa fé. Deus quer que nós entremos nessa dimensão do Espírito, onde você só entra com a sua fé porque você não enxerga, você precisa crer. E acesse essa realidade e tome posse dessas coisas que lhe foram dadas. Por isso, nessa manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E quando você estiver com o cálice e o pão na sua mão, eu quero que você venha entender o que isso realmente significa. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre a ceia. E ele fala daqueles que tomam a ceia indignamente. E muitas vezes as pessoas tendem a pensar que se devem ser dignas ou não de tomar a ceia. Quero dizer que por nós mesmos nenhum de nós é digno, mas Jesus nos tornou dignos. Mas ainda sendo digno, você pode fazer isso de forma indigna. Porque indignamente é um advérbio de modo. Então, mesmo sendo digno hoje para tomar a ceia, você pode fazer indignamente. Como assim? O apóstolo Paulo explica. Ele fala que aqueles que não discernem o corpo de Cristo, ou seja, aqueles que não entendem o que estão fazendo, aqueles que não entenderam o que Jesus Cristo fez na cruz. E todas as vezes que você aceita uma acusação do diabo, todas as vezes que esse cobrador bate lá na sua porta e você recebe essa conta, você está esquecendo que Jesus Cristo pagou essa conta. Você está negligenciando o corpo de Cristo. Você está entendendo? Todas as vezes que você aceita uma acusação, é porque você esqueceu que Jesus Cristo pagou sua conta. É porque você está ignorando o sacrifício de Cristo. Isso é o que é ser indigno. Porque a tua salvação custou muito caro. Como eu falei, o próprio Deus veio aqui, sofreu uma morte de cruz por você, para que hoje você fosse feito filho de Deus, filha de Deus. E nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, irmão, isso não é frase de Facebook, não. Viva isso. Viva isso. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é lembrar-se do corpo. Isso é lembrar do sacrifício que foi feito na cruz. Todas as vezes que alguém te acusar, mas sabe, a pior acusação não é aquela que vem de fora, é aquela que vem de dentro. São as setas do diabo. Você não pode negligenciar o corpo. Você não pode negligenciar o sangue que foi derramado para pagar pelos seus pecados, para pagar pela sua vida. Nós somos comprados por um alto preço. Sabe, é isso que a reforma fez com a igreja.
trazer de novo o enfoque para Cristo, para as Escrituras Sagradas. Esse padre católico, Martinho Lutero, ele era professor da Faculdade de Teologia, e ele então escreve 95 teses, 95 proposições de coisas que ele estava vendo dentro da igreja, porque ele era de dentro da igreja católica, e não concordava com aquilo. Não concordava com a venda de indulgências, não concordava com a maneira como as pessoas estavam vivendo. Para vocês terem ideia, o Papa Leão X, que era o Papa da época, era alguém que havia autorizado as pessoas a venderem o perdão de pecados em troca de dinheiro, para construir a Basílica de São Pedro naquela época. O Papa anterior, ele teve, se não me engano, 9 filhos com 3 amantes. Sabe, então aquele homem com um coração sincero, que não estava concordando com aquilo que estava acontecendo, ele coloca aquelas proposições em latim, porque ele era um professor de universidade. Na verdade, ele quer discutir com os seus alunos de teologia aquelas 95 questões, e latim era a linguagem utilizada dentro das faculdades. Mas não sabia ele que o Senhor iria usá-lo para uma grande transformação, um grande realinhamento. Em 2 semanas, aquele documento que ele escreveu em latim foi traduzido para o alemão. E pouco tempo antes haviam inventado a prensa, né? Para você, não existia, tudo era copiado. Inventaram a máquina de imprimir e espalharam por toda a Alemanha aquelas 95 teses. E em pouco tempo, em questão de meses, a Europa inteira, em todos os idiomas, o inglês, o espanhol, o português, a Europa inteira foi inundada por aquelas teses. O Senhor fez espalhar. E ele foi excomungado pelo Papa, foi expulso pelo imperador, teve que se refugiar no interior da Alemanha. Enquanto ele estava exilado no interior da Alemanha, aquele homem pegou a Bíblia, que só existia no grego, e traduziu para o alemão. E essa Bíblia começou a chegar na mão das pessoas. E as pessoas que antes eram obrigadas a simplesmente ouvir a palavra de Deus através de terceiros, passaram a ter acesso. E passaram a discernir a realidade e ver as coisas realmente que Deus gostaria. E a igreja nunca mais foi a mesma. E hoje estamos nós aqui. Sabe, hoje nós devemos ter o mesmo zelo que aquele homem teve pelas Escrituras, pela palavra de Deus.